Fala, humanos e desumanos, tudo bem? Mais um vídeo pra gente, conversar um pouco, bater um papinho. Mas antes disso, vamos nos inscrevermos aí no canal, vamos dar like ou dislike. Isso daí a gente está numa democracia, a gente tem que aceitar e fazer um comentário. Comentáriozinho aí. Oi, tudo bem? Não gostei, gostei. Valeu, continua, tamo junto. Qualquer comentáriozinho. Ajuda o amigo aí. Pra gente conseguir colocar esse canal aí mais em evidência. Hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o nosso momento de escolha. Eu tenho o entendimento, a capacidade, a experiência de escolher o que eu quero, de caminhar do jeito que eu quero. Mas a gente bate de frente porque existe uma sociedade, né? Existem pessoas do nosso lado. Então o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vive numa democracia, por enquanto, não vivemos num país autoritário. E a gente tem que ter a noção de como viver em sociedade, viver com pessoas, né? O que é a sociedade? É pessoas, simplesmente pessoas. Então, pela minha experiência, que está havendo muito conflito sobre isso, né? Como é que eu vou fazer o que eu quero se existem pessoas que também querem fazer o que querem? Aí tem que montar um governo, tem que montar uma sociedade em cima dessa minha liberdade, para botar um caminho para cada um, para nós nos trombarmos nessa nossa caminhada. Então aí a gente montou um governo, escolheu pessoas para nos representarmos. E o que faz? Essas pessoas que nos representam não estão nos representando bem. Aí começam a fazer leis, normas, regras, para um bom viver. Só que essas pessoas também pensam diferente. E tem pessoas que enganam a gente. E aí? Aí a gente coloca a espiritualidade. Como é que a gente faz? A gente começa a estudar a espiritualidade. E a espiritualidade nos ensina que o teu direito acaba quando começa o dos outros. Você pode fazer tudo. Você é o Deus. Você tem autoridade de escolher o que você quer. Mas, sempre tem um mais. Aí que entra as leis. Eles nos ensinam assim, você tem um momento de escolha. Quando você escolher o caminho, existe essa sociedade. Então a gente tem que saber conviver, se interagir, se doar. Não é complicado. Mas aí, meu amigo, você vê que é difícil. É difícil porque nós temos um interior que é complicado. Nós temos defeitos, temos qualidades. Geralmente a gente tem muito mais defeitos do que qualidade. Temos que fazer uma outra lei que eles nos ensinam, a reforma íntima. E essa reforma íntima faz a gente entender como nós funcionamos no nosso interior. E nós temos que nos curarmos, porque nós temos muito mais defeito. Então, nesse momento de escolha, nós temos que nos entendermos para não prejudicar o próximo. Por isso que está aí, A consequência das nossas escolhas está desastrosa. Ninguém se entende. Dividir o mundo, não foi nem o país. Mas como a gente não tem capacidade nem de conseguir caminhar com as nossas pernas, imagine ver o mundo. Então o que a gente faz? Reduz a nossa sociedade mais palpável, aquela que está bem mais perto da gente. São nossos amigos, os nossos colegas, nossos conhecidos, que a gente gosta e que a gente não gosta. Então, o que é o resultado disso tudo? Aí a gente vê aí, O medo até de sair de casa.
Hoje, através da doença, antes, através da insegurança, né? Que era o principal motivo da gente se preservar. Hoje a gente está preocupado com a nossa saúde. Então a gente tem que fazer essa reforma íntima para nós nos entendermos e depois escolher o livre-arbítrio para conviver com as pessoas e caminhar nesse nosso, vamos falar assim, espiritual, evolução, e o nosso material, que é o bem-estar social, né? Que é o quê? É saber ter as coisas sem prejudicar ninguém. Então o nosso livre-arbítrio é isso, é você ter uma escolha. E nessa escolha, nesse caminhar que você se propôs a fazer, você saber que existem leis, normas e regras. Existem pessoas que você tem um limitador também. Você não é tão livre assim. Tem uns que se decepcionam, né? Em pessoas com, vamos falar assim, com situações, né? Então, como o meu propósito desse canal aqui é falar que a coisa é simples, a gente tem que estudar, não tem jeito, para pegar a experiência. A parte filosófica que eu falei lá nos primeiros vídeos meus, né? Que eu falei assim, vamos dar uma claridade aqui. A gente tem que ter experiência. Como a experiência? É viver. Como a gente vive? Fazer interação. A gente tem que interagir com as pessoas para entendê-las, para automaticamente entender o nosso comportamento. Então, o momento de escolha não é tão simples, mas também não é tão difícil. Como é que é assim, Cláudio? Se não é simples e não é difícil. É você entender que a verdade liberta. Você tem que ser transparente. Então, você tem que se jogar para a vida. Se você ficar dentro de casa, se você se esconder, se você não fizer amizade, se você não se jogar na vida, você daqui a 10, 15, 20 anos, você não vai ter experiência daquele propósito, daquela parte filosófica. Né? Por isso que eu não sou cristão, eu sou nazareno. Eu prefiro o lado filosófico primeiro, para depois saber fazer a reforma íntima, para depois escolher o posicionamento que eu vou tomar. E como é que é simples? Então a gente tem que ver a parte filosófica, estudar, praticar, e nessa prática saber escolher, se interagir, pegar a experiência, e o coração fica tranquilo. Porque o que você escolheu está embasado, está fortalecido por uma verdade. Simplesmente é isso, tá? Simplesmente é isso. Só beber um pouquinho d'água aqui. Então, voltando nesse nosso livre-arbítrio, você tem que ter uma escolha do livre-arbítrio. Então, nessa escolha, você entende que o mundo não é só seu, é de várias pessoas. Então, como é que eu faço para ter a minha escolha, para eu não ultrapassar o meu limite e entrar no limite das outras pessoas? Você tem que ter experiências, eu tenho que saber. Vou dar um exemplo clássico aqui. Quando você faz uma faculdade, você não aprende primeiro a parte filosófica e depois vai na parte prática? Não é isso? Então é a mesma coisa a vida. Você tem que aprender como é que vai poder caminhar sem pisar em ninguém. Então você vai ter que estudar, você vai ter que, como fala o espiritualismo, né? É a ciência da observação. Como fala as pessoas mais experientes, né? A faculdade da vida, que é esse caminhar. Qual é a minha escolha? Qual é a minha tendência? Entendeu? Então, não é complicado. É você ter paciência, calma e procurar a verdade. Qual é a minha verdade? Aí você vai descobrir que o seu interior é imperfeito. E nessa imperfeição, você vai ter que lapidá-la. E lapidando, você vai descobrir que você tem qualidades também. E vai lapidar para melhorar cada vez mais.
Então, a nossa reforma íntima vai ser a parte principal da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Eu tô numa instituição de caridade que as pessoas, quando entram lá, descobrem que não é o que ela quer. Aí tem a crise existencial. É muito complicado porque ela pensa que pode fazer o que quer. Aí bate de frente, claro, porque existe uma hierarquia. Aí devagar, com calma, vai lendo, vai se inteirando, vai descobrindo a verdade, o coração vai se acalmando e a vida vai se equilibrando e as situações vão funcionando. Por isso que nós hoje precisamos de uma instituição para nos ajudarmos. Porque sozinho, não preciso de religião, não preciso de instituição, eu trabalho sozinho, não preciso de empresas, eu sou um autônomo. Vai ser muito mais difícil. Não é que você não vá conseguir o resultado, mas vai ser muito mais prolongado. Você vai ter que ter muito mais perseverança, mais calma, tranquilidade para não sucumbir no meio do caminho. Né? Então, automaticamente, a gente encerrando aqui, o livre-arbítrio é simples. É um momento de escolha, um momento de reforma íntima. É um momento de saber que a sociedade impõe umas certas regras que você vai ter que seguir. Meus amigos? Então, por hoje é isso. Deixa de não escrever aí, não deixa de botar o like ou dislike e fazer um comentáriozinho aí. Ajuda o amigo aí para elevancar esse nosso canal aí. Valeu!